Maranata, irmãos, que a presença de Deus seja sentida na sua vida durante todo esse dia. Nós estamos continuando a nossa série falando sobre os passos para o reavivamento espiritual. E hoje estaremos analisando um problema que tem permeado a Igreja de Deus. Temos de fato um grande problema, mas a pergunta é: qual é a causa deste problema? Será que esse problema tem a ver com a falta do Espírito Santo? Eu já respondo a você dizendo que sim. O nosso problema hoje, na igreja, e às vezes como pessoa, é justamente a falta do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa falta do Espírito Santo nas nossas vidas nos qualifica como pessoas ou carnais ou como pessoas naturais. Nós somos chamados a ser pessoas espirituais, cheias do poder do Espírito Santo. E quando nós não temos a pessoa do Espírito Santo, ou temos a pessoa mais ou menos do Espírito Santo, quando temos um relacionamento mais ou menos com Deus, nós somos identificados como sendo carnais. E quando temos um relacionamento 100% com Deus, nós somos identificados como sendo pessoas espirituais. E se não tivermos nenhum relacionamento com Deus, nós seremos identificados como pessoas naturais. Essa classificação a própria Bíblia faz. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16, Paulo fala sobre o homem natural e Paulo também fala sobre o homem espiritual. Veja o que é que diz Paulo. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, e elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, Paulo está falando aqui do homem natural. Eles não entendem as coisas espirituais, porque eles não se relacionam com Deus. Ele fala então do homem espiritual. Porque a pessoa espiritual julga as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo apresenta aqui que o homem espiritual ele tem a mente de Cristo. Se o homem é espiritual, é porque ele tem o Espírito. Ele é chamado espiritual porque ele tem o Espírito de Deus. Este homem espiritual, ele é o crente quente, descrito lá em Apocalipse capítulo 3, quando menciona então a situação de Laodiceia. Ele é o quente, ele não é o frio, nem é o morno. O espiritual, ele é o quente. Interessante que a gente vai ver, irmãos, que o espiritual ele é quente porque ele deixou Jesus Cristo entrar na sua vida. Quando Jesus está na porta ali descrevendo, sendo descrito ali em Apocalipse 3:20, batendo na porta da nossa vida, do nosso coração, pedindo morada, pedindo para entrar. O quente é aquele que deixou Jesus entrar na sua vida. O crente é aquele... O crente quente, ou crente espiritual, é aquele que é um cristão autêntico, verdadeiro. É aquele homem que mantém comunhão com Deus. Mas aí a Bíblia também descreve um outro grupo de pessoas que, sendo o cristão, o crente é morno, ele é identificado como sendo crente carnal. Capítulo 3, versículo de 1 a 4, ele fala sobre isso. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber porque vocês não podem suportar a comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Veja que Paulo aqui identifica um outro grupo de pessoas. São as pessoas carnais. As pessoas carnais são identificadas assim como sendo crianças, não podendo suportar as coisas espirituais. Elas ainda vivem em conformidade com as coisas do mundo. O crente carnal, irmãos, é o crente
que têm um relacionamento mais ou menos com Deus. Eles se relacionam com Deus assim de maneira esporádica. Ele não entregou ainda a sua vida completamente a Deus. O crente carnal é aquele crente que não deixou Jesus Cristo ainda entrar na sua vida. Ele está ouvindo as batidas de Jesus, mas ele não está permitindo que Jesus entre na sua vida completamente. O crente carnal é aqueles crentes descritos lá na parábola das 10 virgens, como não tendo o Espírito Santo na sua totalidade. Ele tem um pouco do Espírito Santo, mas ele não tem a totalidade do Espírito Santo. Eles não têm um relacionamento duradouro com Cristo. Eles são até membros da igreja, eles estão na igreja. Interessante que os crentes espirituais, os crentes carnais, eles estão na igreja. Os naturais não estão, mas os espirituais e os carnais, eles se encontram dentro da igreja. E talvez você se identifique como um crente carnal ou como um crente espiritual. Mas o crente carnal, irmão, ele é um crente morno, descrito lá em Apocalipse, capítulo 3, no contexto ali da igreja de Laodiceia. Ele está na igreja, ele frequenta a igreja, ele participa até de atividades da igreja, mas ele tem um problema. O problema é que ele não mantém uma comunhão diária com Deus. E ele faz essas coisas para a igreja por força própria, por vontade própria, por esforço próprio. Não é porque ele é guiado, não é porque ele é dirigido pelo poder do Espírito Santo. O que está movimentando ele ali é um desejo egoísta, quem sabe de se aparecer, de se aparentar para os demais. É um crente de fachada, é um sepulcro caiado. Por dentro tem uma aparência bonita, mas por dentro ele está muito estragado, a sua vida espiritual está muito degenerada. Por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo que revigora, que fortalece a sua vida, que torna ele um cristão pleno, um cristão feliz, um cristão repleto. O crente, irmãos, carnal, é aquele crente de fato semelhante ao jovem rico. Ele não está disposto a renunciar às coisas por Deus. É o crente que negligencia a comunhão com Deus. É o crente que tem um conhecimento da doutrina, mas não foi transformado por essa doutrina. A sua vida não é guiada por Deus. Ele não deixou Jesus Cristo entrar na sua vida. Ele não atendeu o apelo do Espírito Santo de deixar Jesus entrar na sua vida e fazer nele então uma grande morada. Sabe, irmãos, o problema, né, o verdadeiro problema do cristianismo carnal é descrito aqui por Ellen G. White, quando ela diz: aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem vir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Está aqui a diferença entre o crente espiritual e o crente carnal. O crente carnal, ele quer fazer as coisas segundo a sua vontade, faz segundo a sua vontade, faz segundo os seus esforços, mas não é guiado pela vontade divina, não é guiado pela pessoa do Espírito Santo na sua vida. Não se deixa guiar completamente pelo poder do Espírito Santo. Na Bíblia, irmãos, o crente carnal, ele é descrito como morno, como tolo, como aquele que não nasceu de novo, é descrito como tendo uma aparência de piedade. E eu vou ler para vocês algumas citações aqui bastante preocupantes, tá? De Ellen G. White. Ela diz assim: em meu sonho, uma sentinela se achava à porta de um importante edifício e perguntava a cada um que queria entrar: recebeste o Espírito Santo? Tinha na mão então uma fita métrica e apenas muito poucos eram admitidos a entrar no edifício. Em uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. E achar-se-iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo
como o pecador comum. Por que os soldados de Cristo estão tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão destituídos do seu espírito. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo, perigo que muitos subestimam e que não é compreendido suficientemente, em adiar atender a voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, este retardamento. Qual é o pai dos pecados? Porque eles não creem em mim. O sinal de que nós realmente acreditamos e confiamos em Jesus é nossa completa rendição a Ele. Tem a ver com nossa entrega completa e nossa vontade em segui-lo em tudo. Veja, Ellen G. White aqui nos diz, essas são declarações impactantes, que apenas alguns entrariam então ali no edifício, um anjo com a fita métrica, perguntando, você recebeu o Espírito Santo? Ela diz, nenhum em 20 estão prontos. Ela diz que estamos sonolentos. Ela diz que estamos com um grande perigo. E por que estamos em um grande perigo? E por que estamos sonolentos? E por que nenhum entre 20 estão prontos? E por que apenas alguns estão prontos? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, precisamos do Espírito Santo de Deus. Este é o problema da igreja, esse é a causa dos nossos problemas. São espirituais. Que tipo de crente você é? Um crente carnal ou um crente espiritual? Você está na igreja, participa das coisas da igreja, mas não tem um relacionamento profundo com Deus? Você é um crente carnal. Mas não se preocupe com isso. Deus quer transformar você de carnal em espiritual. Você está na igreja e louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, tenha um relacionamento profundo com Deus. Busque a Deus constantemente. Entregue sua vida a Ele de todo o coração. Permita que Cristo Jesus entre na sua vida. Abra a porta do seu coração para que Jesus Cristo entre e você sinta, de fato, um refrigério, uma renovação pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Que vocês peçam, assim como eu estou pedindo, o Espírito Santo para a minha vida. Este foi o capítulo 2 do livro Passos para o Reavivamento. Se você deseja receber este livro, postem aí, faça o seu pedido pelo WhatsApp, você tem o nosso contato. E se você não tem o nosso contato, envie o seu contato para que nós possamos enviar para você este livro, que com certeza vai ajudar a sua vida espiritual. Oremos ao Senhor. Querido e maravilhoso Deus, Pai Santo, ajuda-nos a ter uma vida espiritual. Que nós não sejamos carnais, que nós não sejamos homens naturais, mas que nós sejamos homens e mulheres espirituais. Envia Teu Espírito sobre nós. Clamamos a Ti, que tenhamos tempo para estar contigo, para comunhão contigo, para sermos de fato homens espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Tenham um dia abençoado na presença de Deus.